Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguros estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Gabriel Alves, guardo de umas emissões que aqui fizemos a expressão futebol utopia e hoje não podíamos ter esperado melhor resultado para as equipas portuguesas numa noite de Liga dos Campeões. Benfica a vencer em casa o Real Madrid por 4-2, passou no limite ao play-off e o Sporting a vencer por 3-2 e a passar nos 7 primeiros. Tivemos muita emoção aqui em jogo. Sim, muita emoção e de facto é uma noite de utopia. Em que os adeptos, quer do Sporting Clube Portugal, quer do Sport Lisboa Benfica, obviamente que viveram com uma emoção extremamente forte, intensa, e vale a pena, por isso esta modalidade desportiva tem esta envolvência, esta capacidade de, naturalmente, eletrificar, portanto, corações, almas. E como dizia o Drummond de Andrade, escreveu o Drummond de Andrade, o futebol joga-se na alma. E isto é um fator... E hoje a alma que se jogou no futebol, qualquer coisa assim. Exatamente, porque isto hoje foi naturalmente para portugueses. Ainda por cima, num confronto que é interessante com futebol castelhano, com futebol espanhol, que traz também, naturalmente, aos portugueses outro sabor, e naturalmente também um sabor mais amargo para aqueles que vivem para lá da fronteira. Depois tem aqui fatores que me parecem importantes. Repare-se que o Sporting ganha o jogo no último minuto e o Benfica ganha o jogo no último minuto. Isto é um fator também muito interessante de emoção e de que vale a pena. Portanto, os jogos, isto nós dizemos às vezes quando as equipas perdem, os jogos só terminam quando o árbitro apita. Ora bem, para ganhar, os jogos também só terminam quando o árbitro apita. Portanto, a concentração, a intensidade, a disciplina, por muito que já esteja desgastada a formação, portanto, os jogadores, pelo impacto físico e mental, tem que se manter. Portanto, tem que ter essa noção que alta competição é sacrifício. E não é só no futebol. Nós podemos olhar para uma modalidade individual como o ténis, repare-se, os sets atrás uns dos outros, há jogadores que terminam, portanto, provas que terminam com os jogadores completamente, os tenistas, num esgotamento total de sacrifício. Portanto, o desporto é isto, é a intensidade, é a capacidade, é a mente e, portanto, hoje eu trouxe estas notas que me parecem importantes e, aliás, o Benfica, inclusivamente, sai para o intervalo que me parece extremamente importante, a ganhar, porque fez a remontada e fazendo a remontada sai. É importante sair, portanto, que é mau para quem sofreu o golo e desta vez, portanto, é bom para quem marcou, que foi, na circunstância, o Sport Lisboa Benfica. Benfica ao Sporting, eu vou começar pelo Sporting, jogou fora, primeira vitória fora nesta temporada, estamos a falar de Champions. E também a primeira vitória de sempre em Espanha. Em Espanha, portanto, que é uma glória, portanto. E obviamente que foi um Sporting que, na minha opinião, entrou um pouco manso, leão manso, face a leão de Samamés, que normalmente começa os jogos. Agressividade, rugir assim. E é verdade que começou a rugir e marcou. E o Sporting estava leão manso. Bom, as coisas evoluíram, tem a questão do Gonçalo Inácio, que é uma questão que me parece importante, porque é um jogador fundamental, não só pela qualidade, digamos, tático-defensiva, pela qualidade técnica que ele tem, o perfil, mas também porque é um jogador que é fundamental naquilo que é a primeira fase da organização, quando o Sporting sai de trás para diante. Portanto, é uma perda, pronto, acontece no futebol, é uma lesão e, naturalmente, que é uma substituição forçada. E, de facto, Mateus Reis tem outras características, tem outra dimensão de futebol. Mas a verdade é que o Sporting conseguiu, portanto, fazer com que o jogo fosse equilibrado, meteu a sua intensidade, pôs o seu jogo, pôs o seu futebol, e se ao intervalo provavelmente as substituições que acabaram por ser feitas com 7, 8 minutos, 10 minutos da segunda parte, se tivessem sido feitas logo à entrada,
provavelmente o Sporting não teria sofrido aquilo que sofreu naquela primeira fase dos segundos 45 minutos. A entrada de Pote é muito bem, a entrada de Quaresma também é muito bem, e depois há aqui uma interligação que me parece que é importante focar, que é a interligação entre Pote e Trincão. São dois jogadores que... De alto entendimento. Multiplicam, desmultiplicam, não se sabe se um é Trincão, outro é Pote, há ali uma altura que parecem gêmeos. Portanto, o seu futebol é... É o trincote, qualquer coisa assim. É uma coisa desse género. Mas são dois futebolistas de alto gabarito e de grande qualidade. E é evidente que aquele golo do Trincão, se o remate, se a definição de Trincão é uma maravilha, o momento do Pote para o Trincão é uma delícia. Portanto, isto mostra que as dinâmicas, as complementaridades, aquilo que é a solidez, o associativismo, é fundamental, portanto, naquilo que são as equipas. Dizer depois, ainda aqui, a Ellison. Ellison tem sido um jogador que tem entrado muitas vezes na parte final dos jogos. É um agitador. Olha, já marcou e hoje voltou a marcar. Hoje foi decisivo. E isso é bom para o jogador. E também já o tinha sido contra o Marselha e em sete Ligas dos Campeões. Especialista sobretudo na Liga dos Campeões, não é? É um agitador, ele entra bem, entra com alegria, é um jogador desenvolto, portanto, atacar o jogo com a vontade de jogar e, portanto, atacar o jogo com a sua intensidade natural daquilo que é. Eu sou futebolista, gosto disto. Portanto, para além de ser um profissional, gosta da profissão que tem. Portanto, e denota isso naquilo que é o seu andamento. Portanto, importante esta faceta. Portanto, é um Sporting que passa muito bem, consegue, portanto, ir já para os oitavos de final, tem menos eliminatórios, o que é menos jogos, portanto, é mais espaço, é mais recuperação, e naturalmente nesta luta também que é a Liga Portuguesa, isso oferece à equipa leonina um espaço e uma dimensão para poder olhar, digamos, não só a manutenção do segundo lugar, mas também naquilo que possa ser o escorregar do líder, que possa ser, portanto, um fator em que possa realmente poder vir a tirar partido. Porque é importante, estamos a chegar a uma altura crucial da temporada para todos os clubes, para todas as equipas ao nível europeu, portanto, que estão enquadradas nas várias frentes, portanto, isso é fundamental. Para Rui Borges, também deixar aqui uma palavra, porque naturalmente Rui Borges tem sido um treinador que, sem lamúrias, sem choros, sem... Com o seu Casio 1990, como foi dizendo ao longo Exatamente, um homem do povo. Eu tenho por ele um enorme respeito por ele como português. Não chegou a Lisboa e se perdeu nas luzes das avenidas e noutras tantas coisas que Lisboa tem, que é uma capital, como qualquer capital mundial. Um homem que veio da província, olha, tem crescido na comunicação e naquilo que é o seu trabalho, naquilo que é a sua competência, não se lhe pode apontar, seja o que for. Naturalmente, todos nós podemos errar aqui, ou aqui, ou ali, ou aqui, ou ali, ou ali, ou ali, ou acolá. E obviamente que ele vai errar, eu erro, tu erras, todos nós erramos. Mas há uma coisa que é a estabilidade, portanto a dimensão, a forma como observa as diversas vertentes daquilo que é a superfície, o futebol, aquilo que transmite aos jogadores e a coesão, a solidez que ele tem com o balneário, que nota-se e vê-se perfeitamente que os jogadores estão com o treinador do Sporting Clube Portugal. Portanto, fica aqui uma palavra. Técnica, força da técnica. Olha, eu tenho que deixar naquele golo entre o Pote e o Trincão, porque eu acho que a jogada é, de facto, a delícia daquilo que é a técnica, a boa técnica no futebol entre dois futebolistas. Vale a pena, empolga, é para levantar no estádio. Vale a pena pagar o bilhete para ver um lance daqueles. E vale a pena pagar bilhete com toda a certeza também, e não pagar bilhete, vale a pena ouvir rádio, ver televisão, seja onde for, para ver aquilo que fez o Benfica na noite de hoje, frente ao Real Madrid em casa, venceu por 4-2, mas ali no final parecia jogo de PlayStation, qualquer coisa assim, não é? Sim, é um jogo... Qualquer coisa do domínio do irreal. Sim, é um jogo muito interessante, em que
Percebi logo, porque eu conheço muito bem o Real Madrid, porque faço muitos jogos do Real Madrid, acompanho muito o Real Madrid, muito de perto, já há muitos anos, e obviamente que, portanto, a saída de Ancelotti, depois a vinda de Xabi Alonso, portanto, cada treinador traz aquilo que é, portanto, a sua ideia, portanto, a sua competência, a sua capacidade, a sua estratégia. E obviamente que e muitas vezes o treinador, para além da estratégia e para além daquilo, também tem que ter aquela capacidade de liderança para assumir aquilo que é um balneário. E obviamente quando tem que, porque isto é assim, há grupo, há um coletivo, e o grupo é feito por unidades, não é? As diversas unidades, tem que se criar aqui uma entente para que o jogador tenha que perceber aquele ou aquele outro, que as coisas não estão a correr bem com ele e que ele não pode ser o dono do clube nem o dono da equipa. E o Real Madrid, obviamente, com tantos galácticos, tem ali alguns jogadores, por muito que possam parecer, acima de tudo olham para o umbigo deles, e isso não é bom. E com Xabi Alonso, que quis de alguma maneira pôr ali alguma ordem, obviamente que acabou por ser torcidade. Mas eu acho que Xabi Alonso, até aqui tomei uma nota, com este Real Madrid que hoje apareceu aqui, porque assim, Arbeloa chegou, substituiu o Xabi Alonso foi imediatamente devotado ao desprezo, descartado, etc. E o Arbeloa, um treinador. Estou a dar nota daquilo que é a imprensa madrilena. Portanto, a Arbeloa acontece, já tem uma boa relação com o Vinícius, vamos aguentar o Vinícius, já tem o grupo, o argentino que começou com o Xabi Alonso já não estava, mas já está a voltar e está a fazer. O Arda Güler já joga com o Bellingham. Bom, olha, hoje percebeu-se que o Arda Güler, e já se vinha percebendo de trás, ele e Bellingham é como a água e o azeite. Porque não joga um, nem joga o outro. Aquilo fica completamente destroçado, sendo dois bons futebolistas. Só que não tem cabimento. É o entendimento. Não tem. Porque são jogadores de características que, obviamente, colidem. Portanto, não articulam. E hoje, o Mourinho, obviamente, sabe e tirou partido também disso. Porque a verdade é que o Benfica entrou bem, sem medo. Aliás, ouvimos as declarações. Eu hoje gostei muito também de ouvir o Mourinho. Portanto, um bocadinho contra aquilo que ainda lia esta manhã na imprensa espanhola, que Mourinho, portanto, um bocado mais ou menos nisto, Mourinho fala muito por nada. Mas eu acho que hoje Mourinho falou bem. Não foi muito nem pouco. Falou inclusive bem. Na exigência de respeito aos jogadores do Benfica. Sim, eu acho que sim. Todos nós temos de ter respeito pelos jogadores do Benfica, do Sporting e do Porto. Agora, eu também não posso ser e dizer que estou num outro clube e o Benfica tem uma equipa de grandes jogadores e depois quando chego já falta este, falta aquele, faltam os jogadores de 2 dígitos. Espera aí, o treinador também... Tudo isto também tem ação, porque os jogadores são homens, são pessoas, e ouvem. Mas pronto, não sei como é que é o balneário. Certamente no balneário o Mourinho tem experiência, tem, portanto, o calo suficiente e todo um trajeto de qualidade. Mas Mourinho tirou muito bem partido exatamente deste Real Madrid, que é um Real Madrid esta temporada. Não só. Na anterior já vinha tendo, a partir do momento que a Kroos saiu, não foi substituído. Foi remendado algumas vezes por Modric, que ainda estava no Real Madrid. E Modric, quando aquilo estava no caos dos jogos, Ancelotti chamava e Modric punha, portanto, ordem, digamos. Olhava a casa das máquinas. Exatamente. Só que Modric não jogava no Madrid, portanto, os 90 minutos, está em Milão, joga os 90 minutos. Portanto, e com uma capacidade e uma qualidade imensas. Mas, portanto, o que é que, neste jogo, que é isso que nos interessa hoje, o que é que nós vimos? Vimos o meio-campo do Real Madrid não existente. Aliás, que é aquilo que temos vindo, portanto, não há um jogador ali que filtre. Então, tu tens uma linha de defesa, tens uma linha de ataque, tens uma linha de defesa que é frágil, tens uma linha de ataque que é portentosa a um nível de individualidades, mas depois aquilo, os Bellinghams, os Gullers, os Mbappés, os Vinícius hoje nem esteve em jogo, 0. Portanto, esteve em jogo para reclamar com o árbitro e tal, enfim, levantar aquilo que nós costumamos dizer, o nariz, e nada mais, e para ficar por aqui. Mas a verdade é que o Mourinho tirou muito bem partido com os seus jogadores, rápidos, incisivos, pressão alta, boa batida de jogo, velocidade, vertical, futebol, portanto, para a frente, sem medo, sem receio.
jogando bem aberto, com o Prestiani de um lado, o Sheldrup do outro, o Pavlidis muito bem nas mobilidades, e, portanto a sair, e não com a ânsia de eu vou marcar, não, a ânsia de levar jogo para o dar ou para a direita ou para a esquerda, e a verdade é que ele marca um e dá dois a marcar. Esta é que é a grande verdade, e mostra a sua qualidade associativa e coletiva da equipa, e tudo muito bem dimensionado, tendo um bloco, portanto, de um duplo pivô, com Ortsen e Barreiro, excelente. Portanto, uma boa articulação. Podem não ser jogadores de estilo, não são, mas são jogadores de agressividade competitiva, de trabalho. Olha, carregadores de piano, que não há lá do outro lado do Real Madrid. Portanto, é uma excelente vitória por banda da equipa do Benfica, merecidíssima. Tem 2 bolas no pau, atenção. Tem um Courtois que mostrou toda a sua qualidade, defendendo também mais 2, 3 bolas, e, portanto, é um Benfica que sai, portanto, grandiloquente desta partida, pondo a nu que este Real Madrid, de facto, é um Real Madrid, por muito que em Madrid se diga que já voltou, o Benfica mostrou que este Real Madrid tem muitos bons jogadores, mas não tem equipa. E isto é, de facto, uma nota de muito mérito para o Sport Lisboa e Benfica. E resta, para fecharmos, saber qual foi a força da técnica nesta noite em que não faltaram opções, acho que vou acreditar. Sim, há várias, mas eu vou deixar ficar... Vai ser o cabeceamento do Turbino. Porque porque temos de destacar aquilo que é qualquer coisa de novo, que é qualquer coisa que nos empolga. Foi uma excelente execução técnica, como diz Mourinho. Mas maravilhosa. Um Benfica que não tem poder aéreo, atenção, tem o Otamendi, que normalmente é o homem, quer na área defensiva, quer na área ofensiva, que é o jogador. Hoje, o Sheldrup faz um belo gol de cabeça também, portanto, no seu metro e pouco, não é um jogador... E se tivesse feito Barreiro, estaríamos aqui a falar do triunfo dos meninos. Mas, de facto, a qualidade do cabeceamento de Turbino é a força da técnica do Estádio da Luz, nesta noite mítica, mágica, uma palavra também para os pontos que o Benfica e o Sporting trouxeram para o futebol português esta noite, muito importantes, tendo em conta aquilo que vai ser daqui a 2 épocas, portanto a presença de equipas portuguesas nas provas, principalmente nesta que é a Champions. Noite de gala com o Gabriel Alves, a força da técnica na noite, e que Portugal ficou muito bem na Europa. O Sporting venceu e passou para os oitavos de final. O Benfica derrotou o Real Madrid e conseguiu com isso passar ao play-off da Liga dos Campeões. Fica por aqui a força da técnica. Gabriel, um grande abraço. Um grande abraço para todos, parabéns ao Benfica, parabéns ao Sporting, parabéns ao futebol português. É uma noite mágica, é uma noite de utopia.